Numa das ruas mais antigas do Porto existia um monumento que hoje em dia já não está lá. Mas a sua ausência, essa conta uma história. E que história? Uma de poder, de amor e da fúria de um povo inteiro, imortalizada pelo grande Almeida Garrett. Então, imaginem, estamos a caminhar pela histórica Rua de Santana. Era aqui que se erguia um marco da vida da cidade. Era um ponto de encontro, de fé e, como vamos ver, acabou por ser o epicentro de uma revolta. O próprio Garrett, no século XIX, lamentou a sua demolição. E é com este sentimento, esta nostalgia, que Garrett nos convida a olhar para trás. Para ele, a queda do arco era um símbolo da perda da própria memória, da história. Mas a história mais intensa que este arco testemunhou aconteceu muito, muito antes da sua queda. Prontos? Vamos recuar 500 anos no tempo, até ao século XIV. O Porto era uma cidade sob o domínio de ferro do seu bispo. As muralhas eram altas, as ruas escuras e o poder da igreja era absoluto e, por vezes, absolutamente aterrador. É neste cenário que a nossa história arranca. No coração de todo este conflito está uma mulher do povo, Aninhas. A sua honra e a sua vida estão ameaçadas por um inimigo que parece simplesmente invencível. De um lado temos Aninhas, uma jovem casada, mulher de um ourives, respeitada por toda a gente pela sua virtude. Do outro, o bispo do Porto, um homem que usa o seu poder divino para satisfazer desejos muito, muito terrenos. Ele cobiça Aninhas e, bem, não está habituado a ouvir um não. E claro, um homem assim não suja as mãos. Para isso, o bispo tem o seu braço direito, Perucão. Ele era muito mais do que um cobrador de impostos. Ele era o rosto da opressão, a pessoa que o povo odiava no dia a dia. E é ele quem vai levar a mensagem do bispo a Aninhas. A ameaça é de uma brutalidade incrível e muito direta. O marido dela está fora, em Lisboa, e Aninhas fica completamente encurralada. Ou cede aos desejos do bispo, ou o marido será secretamente preso e morto nas masmorras da Sé. É uma escolha simplesmente impossível. Mas quando tudo parece perdido, surge uma luz de esperança. Uma amiga leal, Gertrudes, e um jovem estudante, o Vasco, decidem que não vão ficar a ver esta tirania vencer. A posição do Vasco é o ponto fulcral de toda a história. Reparem, ele é um protegido do bispo. Isso dá-lhe acesso, dá-lhe conhecimento, mas também o coloca num perigo extremo. Para salvar Aninhas, ele tem de trair o seu protetor, arriscar a vida e partir numa viagem desesperada para encontrar o único poder acima do bispo, o rei. E tudo isto acontece numa única noite. É frenético. Enquanto o Vasco, com uma astúcia incrível, consegue obter os meios para a sua missão do próprio inimigo, os vilões põem o plano em marcha. A cidade dorme, sem fazer a mínima ideia de que o rapto de uma mulher está prestes a incendiá-la por completo. E a cidade acorda. Quando a notícia do rapto de Aninha se espalha, na manhã seguinte, a paciência do povo, já gasta por anos de impostos e opressão, simplesmente rebenta. É fascinante ver como o rapto se torna no rastilho para uma explosão muito maior. O grito por Aninhas rapidamente se transforma num grito contra os impostos abusivos, contra a tirania da Igreja e num apelo desesperado pela justiça do rei. A raiva é visceral. Já não é só contra Perucão ou o bispo. É contra todo o sistema que os protege. Este grito da multidão mostra o desespero e o ódio acumulados, prontos para explodir em violência pura. A multidão, completamente enfurecida, marcha então para o centro do poder, o Largo da Sé, para confrontar o tirano, cara a cara. Numa demonstração de poder absolutamente impressionante, o bispo não se esconde. Pelo contrário, ele sai, vestido com toda a pompa do seu cargo. A sua calma, a sua autoridade, têm um efeito quase hipnótico. Perante aquela figura imponente, a fúria da multidão hesita. Por um momento, o motim para. A tensão volta a subir. Mas é aí que surge uma figura inesperada, Paio Guterres, um clérigo idoso e muito respeitado por todos. Para evitar um massacre, ele avança e, numa jogada de mestre, diz estas palavras à multidão, assumindo ele a responsabilidade pela prisão. Ele pede ao povo que confie na sua justiça. E como ele era um homem em quem todos confiavam, as suas palavras conseguem, finalmente, acalmar a multidão. A intervenção do pai Guterres evita um banho de sangue, é verdade, mas não resolve absolutamente nada. A revolta está em pausa, a cidade está suspensa no tempo e o destino de todos está por decidir. Então, vamos fazer aqui um ponto de situação. Onde é que estamos? Aninhas continua prisioneira, não se sabe onde nem como, o Vasco cavalga desesperadamente em direção ao rei,
O bispo, embora abalado, ainda tem o poder, e o povo. O povo está apaziguado, mas longe de estar vencido. A cidade é, literalmente, um barril de pólvora à espera da próxima faísca. E são estas as grandes questões que ficam no ar. Será que a corrida contra o tempo do Vasco vai resultar? A astúcia do bispo vai prevalecer? E a coragem do povo do Porto será suficiente para alcançar a justiça? O Arco de Santana testemunhou o início de tudo, mas o final desta história, bem, essa é algo que vale mesmo a pena descobrir.